Olá, tudo bem com você? Pois então, chegamos aqui na terceira parte desse assunto limites, na disciplina de cálculo, e hoje vou falar de limites laterais e continuidade. Como sempre, eu vou retirar a câmera, deixar só os slides daqui em diante. Vamos lá? Vamos lá então. Vamos falar de limites laterais. Para entendermos limites laterais, vamos retomar o conceito fundamental de limites que nós vimos lá na primeira aula sobre limites. Vamos ver? Olha só, você deve se lembrar na primeira aula que nós pegamos essa função aí, f de x é igual a 2x, e construímos uma tabela para essa função. Quando x vale 4,8, o f de x, que é o y, vale 9,6. Quando vale 4,9, 9,8 e assim por diante. E uma outra tabela, quando x vale 5,2, o f de x 10,4. Quando x vale 5,1, o f de x vale 10,2 e assim por diante. Não é mesmo? Então, o que nós observamos nessa função? Que conforme os valores de x se aproximam de 5, a função f de x se aproxima de 10. Então, a noção intuitiva de limites, conforme nós vimos, é verificar o comportamento de uma função quando x se aproxima de um determinado número. Então, para a nossa função exemplo, nós denotamos assim, limite de 2x quando x tende a 5. Não é isso? E aí nós aprendemos a resolver o problema. Limite de 2x quando x tende a 5 é 2 vezes 5, substitui o x, é igual a 10. O que nós não vimos lá, e agora vai ser importante para nós, é uma análise do gráfico dessa função com mais detalhes. Observe o seguinte, nesses pontos azuis aqui, ou melhor, nessas setas azuis aqui, observe que quando o x se aproxima de 5 pela direita, quanto mais o x se aproxima de 5 pela direita, mais o f de x, que é o y, se aproxima de 10. Por exemplo, 5,02, o y é 10,04. Quando o x é 5,01, o y é 10,02. E o contrário também é verdade. Quanto mais o x se aproxima de 5 pela esquerda, que são as setas laranja, observe lá embaixo, 4,97, o f de x 9,94. Se eu aproximo mais ainda, 4,98x, o f de x é 9,96. Aproximando mais ainda, 4,99, o f de x 9,998. Então, também, quanto mais o x se aproxima de 5 pela esquerda, mais o f de x se aproxima de 10. Então, nós temos aí já um conceito importante a partir disso. O que nós podemos afirmar? Que quando o x se aproxima de 5 pela direita, o limite de 5 tende a 10. Então, assim que nós lemos essa informação. Limite de 2x, quando x tende a 5 pela direita, é igual a 10. E aí podemos fazer o contrário também. Limite de 2x, quando x tende a 5 pela esquerda, também é igual a 10. Ou seja, tanto quanto x tende a 5 pela direita, quando o x tende a 5 pela esquerda, é igual a 10. Então, nós temos agora um teorema. Limite de f de x, quando x tende a A, ele existe se e somente se o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, for igual ao limite de f de x, quando x tende a A pela direita. Foi o exemplo que nós acabamos de ver. Na nossa função limite de 2x, quando x tende a 5, tanto pela esquerda quanto pela direita, os dois resultaram em 10. Então, nós podemos dizer que o limite de f de x existe.
Mas olha só, vamos ver essa função aí. A função f de x é raiz quadrada de x menos 2. Olha o que vai acontecer com essa função. Vamos analisar primeiro a tabela. Quando x vale 6, o f de x vale 2. Por quê? Raiz de 6 menos 2 é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Olha lá o ponto 6 e 2, olha. Quando x vale 6, o f de x vale 2. Quando x vale 3, o que vai acontecer? Raiz de 3 menos 2, que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Olha ali o ponto 3 e 1. Quando x vale 2, o que vai acontecer? Raiz de 2 menos 2 é igual a raiz de 0, que é igual a 0. O f de x vale 0. Olha ali o ponto 2 e 0. Mas o que acontece se o x valer 1, por exemplo? Olha só, ele está se aproximando de 2 agora pela esquerda. Né? Então, quando o x vale 1, se eu fizer 1 menos 2, raiz de menos 1. Como nós sabemos, não existe raiz quadrada de número negativo. Se o x valer 0, 0 menos 2, raiz de menos 2. Também não existe raiz quadrada de número negativo, não vai ter o ponto. Menos 1, a mesma coisa. Então, o que acontece? Não existe limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, portanto, o limite não existe. Voltando ao teorema que nós acabamos de ver, o que acontece? Nós temos limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, mas nós não temos limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, nesse caso, o limite não existe. Por quê? Porque ali eu não posso ter raiz de número negativo. Então, pode observar que a função ela não passa para o lado de cá, porque ela não existe, ok? Nós vamos ver como desenhar essa função no GeoGebra a seguir. Vamos ver como representar essa função, então, raiz quadrada de x menos 2 no GeoGebra? Vamos lá. Então, eu estou aqui no GeoGebra e o que nós vamos fazer? Nessa linha aqui de entrada, a gente digita f de x, setinha para a direita, igual... Como a gente escreve a raiz quadrada? A gente escreve SQRT, que é a abreviatura de square. SQRT, abre parênteses. Observe que o GeoGebra já colocou o símbolo ali da raiz quadrada. X menos 2. Olha só, dei um Enter, está aqui representada a função x menos 2 no GeoGebra, ok? Muito fácil, não é mesmo? Vou salvar essa função aqui. Então, vou clicar aqui em salvar. Vou salvar no computador. Eu vou salvá-la com o nome de gráfico 1. Gráfico 1. Está salvo, tá bom? Feito. Vejamos agora, então, como calcular limite lateral e um segundo exemplo. Agora, a nossa função é o seguinte. Cuidado, olha. f de x é x menos 1 se x for menor ou igual a 3. Mas o f de x é 3x menos 7 se o x for maior que 3. Então, cuidado que agora os limites laterais eles vão ter fórmulas diferentes, não é isso? Limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, o que quer dizer tender a 3 pela esquerda? Ele é menor ou igual a 3. Então, olha o que vai acontecer. Nós vamos pegar essa função x menos 1. Então, limite de x menos 1, quando x tende a 3 pela esquerda, e vamos substituir o x pelo valor dele. 3 menos 1 é igual a 2. Então, limite de f de x, neste caso, quando x tende a 3 pela esquerda, é 2. Agora, vamos analisar pela direita. Limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, quer dizer que o x é maior que 3. Então, nós vamos usar qual? A 3x menos 7. Não é isso? Então, olha o que vai acontecer. Limite de 3x menos 7, quando x tende a 3 pela direita. Então, nós vamos ter 3 vezes o x, que é 3, menos 7. 3 vezes 3, 9, menos 7, 2. Então, o que vai acontecer? Limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, também é igual a 2. Então, qual vai ser o limite de f de x quando x tende a 3? Ora, conforme o teorema que acabamos de ver, já que o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda é igual ao limite de f de x com x tendendo a 3 pela direita, então existe o limite de f de x. Ele é igual a 2. Ok?
Muito fácil, não é mesmo? Como que nós representamos essa função no GeoGebra? O que nós vamos fazer? Aqui na entrada, a gente vai digitar f, parênteses, x, igual. Agora, como nós temos uma condição, para x menor ou igual a 3 é um valor, e para x maior que 3 é outro valor, nós temos que usar uma funçãozinha aqui chamada c, tá? Então, nós vamos abrir aqui, ó, c com S maiúsculo, tá? C, aí a gente abre parênteses. Qual é a condição? Se x for menor ou igual a 3. Então, nós escrevemos x, o sinal de menor e o igual. Depois que você digitar o sinal de menor e digitar igual, ele já coloca ali juntinho menor ou igual. Se x for menor ou igual a 3, vírgula. O que eu quero fazer se for verdadeiro, se x for menor ou igual a 3? É a função x menos 1. Vírgula. Caso contrário, se não for menor ou igual a 3, vai ser 3x menos 7. 3x menos 7. Olha só, quando a gente der um Enter aqui, o GeoGebra já escreve ali, ó, x menos 1 para x menor ou igual a 3. 3x menos 7, caso contrário, ou seja, no caso de x for maior que 3. Está aí representada a função. Muito fácil, não é? Vou salvar essa função aqui. Vou salvar com o nome de gráfico 2. Está aí representada a função. Não é mesmo? Mas vamos ver um exemplo diferente deste aí. Olha o que vai acontecer neste caso. Nós temos agora que f de x é 2x menos 5, quando x for maior ou igual a 3. E vai ser 4 menos 5x, quando x for menor que 3. Vamos analisar, então, o limite de f de x, com x tendendo a 3 pela esquerda, hein? Pela esquerda é quando, quando x for menor do que 3. Olha lá, nós vamos pegar 4 menos 5x. Então, o limite de 4 menos 5x vai ser 4 menos 5 vezes 3. 4 menos 5 vezes 3 é 15, não é isso? 4 menos 15 dá menos 11. Aí, agora vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, hein? Quem que nós vamos pegar? 2x menos 5, quando x é maior ou igual a 3. Então, 2x, limite de 2x menos 5, com x tendendo a 3 pela direita, vai ser 2 vezes x, 2 vezes 3, menos 5. 6 menos 5, 1. Então, vamos ver qual que é o limite de f de x quando x tende a 3. Olha o que nós temos neste caso. O limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda é menos 11. Ele é diferente do limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, que é igual a 1. Como os limites são diferentes, voltando ao nosso teorema, o limite de f de x quando x tende a 3 não existe. Ok? Aí tem o gráfico dessa função, 2x menos 5 e 4 menos 5x. Observe que no gráfico da função nós temos uma descontinuidade, ok? Então vamos ver também como desenhar este gráfico no GeoGebra logo a seguir. Ok, vamos representar essa função descontínua no GeoGebra? Vamos lá. f de x igual. Como nós acabamos de aprender no gráfico anterior ou na função anterior, nós vamos usar o c. Se x for maior ou igual a 3, vírgula. O que eu quero fazer se x for maior ou igual a 3? Vai ser 2x menos 5, vírgula. Caso contrário, o que eu quero fazer? Eu quero que seja 4 menos 5x. Vou dar um Enter. Olha aí, 2x menos 5 para x maior ou igual a 3, ou 4 menos 5x, caso contrário. E como nós acabamos de ver na solução dos limites laterais, observe que o limite não existe, porque a função tem essa quebra aí, ok? Perfeito. Vamos então para uma atividade de fixação, para ver se nós entendemos bem isso aí. f de x é igual a 3 menos 2x, quando x é maior ou igual a menos 1. Agora, o f de x é 4 menos x, quando x for menor que menos 1. Então, vamos calcular os limites laterais, não é mesmo?
Quando que é limite de f de x? Quando x tende a menos 1 pela esquerda. Pela esquerda, quando ele é menor que menos 1. Então, nós vamos usar quem? 4 menos x. Limite de 4 menos x, como que vai ficar? 4 menos 1. Né? Observe que o número é negativo. Então, nós temos o menos da operação de subtração e o menos, que é o sinal do número 1. Vai ficar positivo, 4 mais 1. Deu 5. Agora, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, nós vamos pegar quando x for maior ou igual a menos 1. Então, quem que nós temos que pegar? 3 menos 2x. Vamos lá, então. Limite de 3 menos 2x com x tendendo a menos 1. O que nós vamos ter? 3 menos, que é o sinal da subtração, 2 vezes menos 1, que é o sinal do número 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, nós vamos ter 3 mais 2, 5. Qual é a conclusão? Já deu para chegar a uma conclusão, não deu? Quanto que é o limite de f de x com x tendendo a menos 1? Observe que os limites laterais são iguais. O limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda é igual ao limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. Então, o limite de f de x existe e ele é igual a 5. Bem fácil, não é mesmo? Aí está o gráfico desta função. E também vamos ver como elaborar esse gráfico no GeoGebra logo a seguir. Vamos lá, ver essa função no GeoGebra. f de x igual. De novo, nós vamos usar o comando C. C, abre parênteses, x for maior ou igual. Então, vamos digitar o sinal de maior igual a menos 1, não é isso? O que eu quero fazer se x for maior ou igual a menos 1? Eu quero representar 3 menos 2x, vírgula. Caso contrário, vai ser o quê? 4 menos x. Olha aí a função representada, conforme acabamos de ver ali no exercício, não é mesmo? Bem fácil. Vou salvar isso aqui com o nome de gráfico 4. Ok, vamos para a segunda parte da aula, que é a noção de continuidade. Eu vou trazer dois conceitos aqui de continuidade. O primeiro conceito é o seguinte. Dizemos que uma função é contínua no ponto A se... São três condições, observe. A função é definida no ponto A. Ou seja, existe a função no ponto A. Nós vamos ver como fazer esse cálculo. B é a segunda condição. O limite de f de x existe. Lembrando do conceito que nós acabamos de ver de limites laterais, não é mesmo? Para um limite existir, os limites laterais têm que ser iguais. E a terceira condição é que o limite de f de x tem que ser igual a f de a, aquele que nós vamos calcular na primeira condição ali. Então, são essas três condições, ok? E tem um outro conceito de continuidade importante que a gente consegue ver graficamente. Dizemos que uma função f de x é contínua no ponto x igual a se, a grosso modo, o gráfico da função não tem quebras ou pulos quando ele passa pelo ponto A, f de a. Ou seja, se tem uma quebra no gráfico naquele determinado ponto, ou se ele pula aquele ponto, quer dizer que ela não é contínua naquele ponto. Nós vimos isso nos gráficos anteriores, onde nós tínhamos função em que não existia um limite e aí havia uma quebra no gráfico, não é? O que importa? Importa que nós saibamos calcular se uma função é contínua ou não. Então, eu vou deixar aí como uma colinha as três condições, olha ali. A função tem que ser definida no ponto A, o limite da função tem que existir e o limite de f de x tem que ser igual a f de a. Vamos lá? Vou pegar o primeiro exemplo, bem fácil para a gente ir acostumando com a ideia. Vamos verificar se essa função aí é contínua para x igual a 1. Olha qual é a função. F de x é igual a 2x mais 1. Então, vamos lá para a letra A, na nossa primeira condição.
nós vamos calcular f de 1, tá? Porque eu preciso verificar se ela é contínua no ponto 1. O que é o f de 1? Basta substituir o x por 1. 2 vezes 1 mais 1. Tudo bem, então f é definida no ponto 1. Vamos para a segunda condição, que é verificar se o limite de 2x mais 1 existe. Ora, neste caso, nós nem precisamos calcular os limites laterais, porque a fórmula vai ser a mesma, tanto tendendo a mais 1 quanto tendendo a menos 1. Então, basta substituir o x por 1. E o limite de 2x mais 1, ele é igual a f de 1. Olha lá, nós acabamos de calcular na letra B o limite de f de x. Então, como o limite de 2x mais 1 ele é igual a f de 1, que nós calculamos na letra A, esta função é contínua. Essa é a conclusão, ok? Olha lá, logo a função é contínua para x igual a 1. Tudo bem? Muito fácil, né? Nós verificamos a função no ponto 1, identificamos que o limite existe, e a função no ponto 1 é igual a f de 1. Vamos para um segundo exemplo? Agora sim, vamos para um segundo exemplo. Verificar se a seguinte função é contínua para x igual a 1. Agora, olha o que acontece com a função. f de x é igual a x mais 1, se x for menor ou igual a 1. Ela vai ser igual a 1 menos x, se x for maior do que 1. Então, olha ali a colinha com as três condições. F tem que ser definida no ponto A. O limite de f de x com x tendendo a tem que existir. E o limite de f de x tem que ser igual a f de A. Então, primeira coisa, vamos calcular o f de A. Quanto que é o f de 1? Olha ali, qual fórmula que nós vamos usar? X mais 1. Porque quando x é maior ou igual a 1. F de 1 é quando x for igual a 1. Por isso que nós vamos usar o x mais 1. F de 1 vai ser x mais 1, que é igual a 1 mais 1, e é igual a 2. Tudo bem, f é definida no ponto 1. Agora vamos calcular os limites laterais. Por que nós vamos calcular os limites laterais? Nós temos duas fórmulas ali. Para a direita é um valor e para a esquerda é outro. Melhor dizendo, não cheguei à conclusão qual é o valor, né? Mas para a direita é uma fórmula e para a esquerda é outra. Vamos lá. Limite de f de x, com x tendendo a 1 pela esquerda, ó, quando x for menor do que 1. Então, nós vamos usar f de x é igual a x mais 1. X mais 1, 1 mais 1, que é igual a 2. Agora, vamos calcular quando x tende a 1 pela direita, ou seja, quando x é maior do que 1. Olha lá. Limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, nós vamos usar 1 menos x, porque o x é maior que 1, né? Então, 1 menos x, 1 menos 1, igual a 0. Olha o que aconteceu nesse caso. O limite de f de x tendendo a 1 pela esquerda deu 2. Ele é diferente do limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, porque foi 0. Como 2 é diferente de 0, portanto, o limite de f de x não existe. Então, se não existe o limite de f de x, qual é a conclusão? A função é descontínua para x igual a 1. Nós vamos ver como representar essa função no GeoGebra, mas observe aí o resultado final. A função realmente ela é descontínua no ponto 1, ok? Então, para x maior ou igual a 1, eu tenho lá o ponto 1, 2. Mas para x maior do que 1, perdão, acho que eu falei invertido, né? Para x menor ou igual a 1, quando tende pela esquerda, nós temos lá o ponto 1, 2. Mas quando x é maior que 1, não existe. Então, nós temos essa descontinuidade. A função não é contínua. Nós não precisamos ver o gráfico para calcular a descontinuidade. Nós acabamos de fazer o cálculo, não é mesmo? Bem, está aí mais uma função que nós vamos usar o C aqui no GeoGebra. f de x igual C, x menor ou igual a 1, qual vai ser o valor? X mais 1. Caso contrário, 1 menos x. Posso dar um Enter aqui. Observe aí a descontinuidade da função, conforme nós acabamos de ver no cálculo, não é mesmo? Vou salvar essa função aqui, com o nome de gráfico 6. Está aí.
Vamos para uma atividade de fixação. Está ali a nossa colinha, né? As 3 condições. Vamos lá. Verificar se a seguinte função é contínua para x igual a 2. F de x é igual a x ao quadrado menos 1, se o x for menor que 2. E 7 menos 2x, se o x for maior ou igual a 2. Primeiro, vamos ver se f é definida no ponto A. Nós vamos calcular f de 2. Cuidado, para calcular f de 2, olha ali a segunda linha. Quando x for maior ou igual a 2. Então, nós vamos pegar essa fórmula 7 menos 2x. F de 2 é igual a 7 menos 2x. Então, vai ser igual a 7 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 7 menos 4 é igual a 3. A função é definida no ponto A. Ela existe no ponto 2. Agora, vamos calcular os limites laterais. Observe aí. O limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda é quando ele for menor que 2. Então, nós vamos colocar x ao quadrado menos 1, que é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, igual a 3. Agora, vamos calcular com f de x tendendo a x pela direita. Nós vamos pegar a fórmula 7 menos 2x. Então, o que nós vamos ter? 7 menos 2x é igual a 7 menos 2 vezes 2, 7 menos 4 igual a 3. O que você já deve ter notado? Que o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual ao limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita. Ambos deram resultado 3. Portanto, o limite de f de x existe. E agora, o que nós vamos verificar? Se o que nós calculamos em A é igual ao que calculamos em B. Ou seja, se o limite de f de x é igual a f de 2. Pode observar que o limite de f de x é 3 e f de 2 também é igual a 3. Então, limite de f de x é igual a f de 2, porque ambos são igual a 3. Qual é a conclusão que nós chegamos? A pergunta é se a função é contínua para x igual a 2. Conclusão: a função é contínua para x igual a 2. Bem fácil, né? Esse conceito de continuidade, basta seguir essa regrinha aí, ninguém precisa saber de cor, é preciso saber o procedimento de como fazer o cálculo. Tá? Aí, para finalizar, nós temos o gráfico dessa função. Em seguida, eu vou mostrar o gráfico dessa função, como fazer no GeoGebra. Ok? Ok, vamos lá para essa atividade de fixação. Vamos representar a função aqui no GeoGebra. f de x é igual. De novo, nós vamos usar o c. Abre parênteses. Qual é a condição? X menor do que 2. O que eu quero fazer? Se x for menor que 2, eu vou representar com x ao quadrado menos 1. Aqui tem uma novidade. Como que a gente representa x ao quadrado aqui no GeoGebra? Você digita o x e depois você usa o sinal do acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho. Ao digitar o chapeuzinho e apertar a tecla de espaço, observe que o cursor já está ali como sobrescrito. Olha lá, se eu digitar o número 2, ficou x ao quadrado. Cuidado que se você continuar digitando, olha ali, ele continua no expoente. Eu vou dar um backspace aqui e voltar. O que eu faço para ele sair do expoente? Setinha para a direita. Saiu do expoente, ó, com setinha para a direita. Então, x2 menos 1. Tá aí, ó, como eu represento o x ao quadrado. E, caso contrário, é 7 menos 2x. Tá aí a função. Observe que, como acabamos de ver na solução da atividade, ela é uma função contínua. Ok? É isso aí. Vamos salvar essa função aqui com o nome de gráfico 7. E para finalizar, estão as referências dos autores que eu usei aí, tanto para os conceitos quanto para alguns exemplos que eu mostrei. É isso. Muito obrigado e até a próxima.